Vida de hoje, siga-me atentamente que não perca nenhuma das minhas palavras. E não aceita que alguém que te dar conversa quando estiver a falar. Porque eu quero começar a profundeza que tem a ver com vaso. Ontem já começamos a definir aquilo que nós chamamos vaso. Tolakisaki que vase eza eloko bakoki ko utiliser basali yango na argile pona kolamba to kotia mai to ko décorer pona kotia na ndako. E nós começamos a definir dizendo que o vaso é feito de barro para a cozinha ou talvez para a água para beber e talvez para a decoração de casa. Toye kosuki salobi pona koloba que vase ezo représenter pe mutu. E nós ontem acabamos dizendo que o vaso também apresenta a vida do ser humano. Tanga que passage biblique pai wapi tozomona que vase d'honneur na ba vase ya tinate ezalaka na ndako nyonso. E nós vimos ontem quando lemos o verso bíblico, vimos o vaso de honra e desonrado que se encontra em toda a casa. Tomona que d'abord na ndako ya Nzambe. Primeiramente nós vimos na casa de Deus. Ezali na bato oyo Nzambe yemoko asila kopona banda mokili po ekelama aquela bango po bazala ba vase d'honneur. E já tem pessoa que o Senhor escolheu, que Ele criou desde já, que tem que ser vasos de honra. Mais apena bato mosusu bakelama po bazala tinate na mokili peta go bakukufa basuki na lifelo. E tem pessoas também que foram criados para que seja desonrado e quando morrer que eles param para o inferno. Na kozongela makambo na lisusu te. Eu já não vou repetir mais. Mais na kati ya ndako ya Nzambe. Mas na casa de Deus. Oza ya mutuna ya mutuya ya kusimba lelo eza nini? O que é mais importante para obter o que é? Na uti koloba ke Nzambe akoki kozwa argile ma potopoto wana. Ou disse que o Senhor possa tomar o barro. Kaka na kati ya potopoto wana. E somente no barro. Azui zungu moko asali yango ya valeur te zungu mususu asali yango ya tinate. E possa pegar vaso fazer de valor e outro sem valor. Alors na kati ya ndako ya Nzambe lokola tokutaka modele ya bato wana mibale. E na casa de Deus encontramos dois tipos de bato oyo Nzambe apona pona lokumu. E aquele que o Senhor escolheu para honra. Ba oyo ya apona pona lobiko. E aquele também que Ele escolheu para a salvação. Pona bomo ya seko. E para a vida inteira. Bazali. Eles estão. Eza pena bato mosusu bakelama pwete bazalaka kaka tina te. E tem pessoas que também foram criados, sendo tem importância, até que eles vão para o inferno. Bíblia lobi moto ya desida kama wana na ndako ya Nzambe ezali Nzambe yemoko. A Bíblia diz que decide isso tudo na casa de Deus é o próprio Deus. Yende azana pouvoir absolu, autorité nyonso likolo ya bato ya mokili. Ele que tem toda a autoridade absoluta em cima de toda a gente do mundo. Elingi kolakisa quer dizer que mutu moko te akoki kozwa courage ya kotuna Nzambe pona nini yokela ye vase d'honneur bo mosusu wana asalama mutu ya tina te. E ninguém tem a coragem de perguntar a Deus dizendo por que tu criaste ele como vaso d'honneur e outro não. Ezo dependre ya souveraineté ya ye. E depende da soberania de Deus. Ezo dependre ya bonzambe na ye. E depende também da sua divinidade. Moko te kati na biso akoki kotuna Nzambe mutuna wana. E ninguém no meio de nós possa fazer a pergunta. Oyo wana eza na kati ya ndako ya Nzambe. Porque isto está na casa de Deus. Siko tolingi tobanda mama ya likambo. E queremos começar com a grande coisa. Na ndako ya famille. Na casa da família. Na lobaki lobi biso nyonso touti na ba famille. Eu disse ontem que todos nós viemos da família. Pena sukisaki koloba ete mutu moko te auta na nzete to na mbisi to awa biso nyonso toza na makila moko ezolanda biso makila ya famille. Eu acabei de dizer que ninguém veio da árvore ou de peixe, todos nós temos sangue que vinha de uma família. Mais bongi oyeba que chaque famille africaine, biso surtout biso ba noir, chaque famille ezalaka na zungu. E deve saber cada família africana, principalmente nós como negros, cada família tem o seu vaso. E lokola mingi ba famille na biso bayeba ki Nzambe na bomo ite. E conforme muitas das nossas famílias não conheciam o Deus vivo. Musala nini zungu wana esalaka na kati ya libota. E qual é a obra que o vaso tem feito dentro da família? Oyo wana nde tolingi to banda ko découvrir a partir ya lelo. Isso é que nós vamos começar a descobrir já a partir de hoje. Bien-aimé,
Queridos ndenge amados, nauti koloba conforme acabei de dizer, soki tokoti na ndako ya nzambe se nós entrar na casa de Deus, moto oyo aza na autorité ya kopesa valeur na mutu to na kosala mutu tina te ezali nzambe. aquele que tem aquele valor de dar o valor à pessoa, ou sendo importante somente é Deus. oyo akoki kosala ke yo ozala vase d'honneur to akoki kosala yo ozala vase ya tina te ezali kaka nzambe. Aquele que pode fazer que tu seja um vaso honrado ou desonrado somente é Deus. nauti koloba ke nzambe nde aza na autorité wana. Eu acabei de dizer, o Deus é que tem aquela autoridade. ntango tozokota na famille E quando nós entramos na família, na yo na sua família, yeba ke na kati ya famille na yo e saiba que na sua família, ezali na bato baza investi na autorité e saiba que tem pessoas que estão investindo pela autoridade mpo na kokamba vi na yo. para poder dirigir a E sua na vida. kati ya famille E na família, bamosusu basimba autorité ya kosala ete quelque bato babonga mpe bamosusu babonga te. e outros têm autoridade de fazer que outros possam ter a boa vida, e outros também não. bato wana baza na autorité Aqueles que têm autoridade, bakoki mpe kodeside ke bino nyonso na kati ya famille bino nyonso bobonga te. e também podem decidir que todos na família, que não acha nada de melhores. autorité wana eutaki epai ya nzambe te E essa autoridade não vem de Deus, parce que bazali baoyo bayebi nzambe na bomoi te. porque são aqueles que não conhecem Deus vivo. siko soki euti epai ya nzambe te E se não vem de Deus, nani apesaka bango o pouvoir e wana? quem tem lhe dado aquele poder ezali satana. é o Satanás. bazwaka pouvoir wana kouta na monde de ténèbres. E tem buscado esse poder vindo do mundo das trevas. tokomona peut-être a partir alobi ndenge basalaka na nzela ya basacrifice. E vamos ver talvez a partir da manhã como é feito no caminho de et donc sacrifício. moko na kati ya libota na yo E da sua família, peut-être na ngambo ya bopapa e talvez no lado do seu to na pai, ngambo ya bomama e talvez no lado da mãe, azwa pouvoir kouta na monde de ténèbres. tomando o poder vindo do mundo das e ye nde trevas. akomi kopona nani akoki kotombwama na famille to nani akoki kokita. E ela também vai escolher quem é aquele que pode ser exaltado ou aquele que possa donc baixar. azwa pouvoir wana E ela tomou ya o kosala poder, ete yo ozala vase d'honneur na kati ya famille na bino fazendo que tu seja um vaso honrado na família, to ozala vase ya ntina te. ou talvez um vaso assim e importante. mingi E mais, basalaka ete ebele na kati ya bafamille tozala ya kosouffrir parce que sorcellerie na kati ya afrique eyaka kobongisa te eyaka kaka mpona kobebisa. e mais fazem na família, para que todos possam sofrer, porque a bruxaria na África não vem para dar as melhoras, mas sim para maltratar. oza na kati ya famille moko E tu está incluído numa família, soki otali na nsima ya famille na yo e vendo de dentro da sua na família, bakoko na yo na bakokoloko na yo e está vendo os seus avós, bayebaki nzambe bisavós, yesu kristo te. e não conheciam Jesus Cristo. ko misala nini bazalaki E kosala? qual é a obra que fazia? misala ya zungu. E é de vaso. Amen. Amém. toke kotanga rapidement. Vamos ler rapidamente. Marc chapitre 7 Marcos 7, 1 à 4. 1 a 4. Marc 7 1 à 4. Marcos capítulo 1, Marc capítulo 7 chapitre 7. 1 a 4. E ajuntaram-se a eles os fariseus e alguns dos escribanos que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns de seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, e isto é por lavar a eles, repreenderam. Porque os fariseus, todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, e não comem sem lavar as mãos muitas das vezes. E quando voltarem do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas onde receberam para observarem como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Palavra do Senhor. Amém. Yaka libosuku. Marc chapitre 7, verset 3 à 4, je lis Verset 1 à 4. 1 à 4, je lis au nom du Seigneur. Amém. Le pharisien et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, le pharisien et tous les juifs ne mangeaient pas sans être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances. Ils ont encore beaucoup d'autres observances
traditionnels, comme le lavage des coupes, de criches et des Et des vases vases. d'airain. Amen. Amen. Pula nanga malamu. Estejam bem atentos. Biblia ezolobela awa oyo etali bafarisien na bascribe. E aqui a Bíblia fala dos escribas fariseus. Bafarisien na bascribe ezalaki moko ya bato bazalaki kotelemela Yesu Kristo. E os escribas fariseus eram daquelas pessoas que se posiam contra Jesus Cristo. Pourquoi bazalaki kotelemela Yesu Kristo? E por que eles se posiam contra Jesus? Parce que bango bazalaki ba spécialiste ya mobeko ya Moïse. Porque eram especialistas da lei de Moisés. Pona bango Para eles, bomo ya Israël il faut tambwisama selon mobeko ya Moïse. e para eles, vida de Israel tem que andar no segundo a lei de Moisés. E boye ya Yesu Kristo ekomaki na miso na bango lokola Yesu aye kotelemela kobuka mobeko ya Moïse. A vinda de Jesus é como ele veio quebrando o comandamento de Moisés. Bascribe na bafarisien Os escribas com os fariseus bakokaki kososola te ke mokeli ya Moïse ezalaki wana Yesu Kristo ye e moko. não poderiam entender que o criador de Moisés era o próprio Jesus Cristo. Et que Yesu Kristo aye na grâce aye na loi te maye komema ngolu. E Jesus Cristo veio com a graça, não com o mandamento, trazendo mais a graça. E lokola bafarisien bakangamaki na mobeko ya Moïse mingi. E conforme os fariseus estavam no mandamento de Moisés, Moko ya mibeko ya Moïse elingaki nini? dos mandamentos de Moisés o que quis. Soki bato bakendeki kotambola E se alguém ia andando, tango bakozonga na ndako e quando voltar em to casa, tango bakokutana esika moko e quando se unir num lugar, soki ntango ya kolia ekoki e se a hora de comer il chegar, faut absolument basukola maboko. exatamente eles têm que lavar as mãos. Biblia ebakisi A Bíblia acrescentou, kosukola maboko wana e lavando as ezalaki mãos, selon tradition ya baancien, era segundo a tradição dos anciãos. tradition to coutume ya bakoko na E bango. era segundo a tradição, o costume dos seus avós. Mobeko ya bakoko na bango O mandamento dos seus ezalaki avós, kotinda bango e fazia que eles, ezali mpona hygiene te, e não era para a higiene, mais ezali kaka bobeko ya bakoko eloba mas o mandamento dos seus avós que diz, liboso ya kolia antes de comer, ebongi kosukola maboko. primeiramente tem que lavar as mãos. Bango bakangamaki na mobeko wana. Eles estavam ligados nesse mandamento. Ntango Yesu aye E quando Jesus aponi veio, badisciple na ye ele escolheu seus discípulos. bafarisien baye koremarke E os fariseus notaram, ke baoyo bazalaki kotambola na Yesu aqueles que caminhavam com oyo Jesus, nabengi badisciple e que eu chamo discípulos, soki balingi balia e se tiverem para comer, ere mosusu bakosukola na bango maboko te e talvez não lavavam as mãos, directement babandi kolia. e diretamente na Bafarisien comida. batomboki E os fariseus revoltaram. komo bino bokoki kosukola maboko te E como vocês não podem lavar as mãos? ezali te ke bazalaki koyokela bango mawa ya bamikrobe non. E não é porque tinham apenas Deus por causa de micróbios, Eglise não. bola nanga bien A igreja esteja atenta. soki bakomaki kotelemela badisciple ya Se Yesu davam conta os discípulos de Jesus, ezali kaka po ete bakoko na bango baloba ke moto akoki kolia te soki asukola maboko. e era somente porque os seus avós tinham dito, ninguém pode comer sem lavar as mãos. Tradition des anciens, A tradição dos anciãos. coutume ya bakoko lokola O biso. costume dos nossos avós. Coutume wana ekomisa bango lokola baesclave, E esse costume tornou-se ela como escravos. ezali obligation efanda kati na bango. E é uma obrigação permanente a eles. Alors biblia elobi E a Bíblia diz, bafarisien wana esses fariseus, bazalaki mpe na mibeko ebele. e elas também tinham muitos mandamentos. Na verset 4 No verso 4. bazalaki mpe na mibeko ebele oyo ya Moïse oyo ya bakoko na bango E elas tinham muitos mandamentos dos seus avós e de oyo Moisés. bazalaki kotosa E é que elas obedeciam. oyo bazalaki kopratike. Aqueles que ele praticava. Mpe bapesi exemple ya mobeko E moko deram exemplo do mandamento. balobi bafarisien E disseram aos fariseus. bazalaki kosala soin mingi ya bavase E eles faziam muita higiene sobre o vaso. kosukola yango kolengela yango kobongisa yango mingi. Quer dizer, cuidar, limpar e ter mesmo uma boa higiene. bafarisien bazalaki koentretenir vase mingi E os fariseus tratavam bem o vaso. parce que eza mobeko ya bakoko Porque é o mandamento dos avós, ya baancien. dos anciãos.
Nani babando comprendre que? Será que ainda não começaram Na a vie entender? na yo ancien azali. Na sua vida, o Na ancião. famille na bino ba ancien bazali. Na vossa família, ancião. Ba ancien ya famille nde baza na maîtrise parfaite ya mibeko oyo etambwisaka famille na bino. E os anciãos da família que têm o método perfeito de cuidar e dirigir a vocês vidas. Bango nde bayebaka. Pardon, na butu bakombaka te kobimisa biloko libanda te il faut zongisa na kati. E eles é que sabem de noite, não pode varrer, não pode tirar nada fora e põe dentro. Bango nde baloba na butu batekaka makala te. E de noite que eles disseram que não pode se vender Mais carvão. pourquoi nga nakoki koteka makala na butu te? E por Pourquoi? que eu não posso vender carvão de noite? Soki naza na besoin ya mbongo na eza mombongo na nga. E se eu preciso de dinheiro, por exemplo, é meu. Siko pona nini nga nakoki koteka makala na butu te? E por que eu não posso vender carvão de noite? Est-ce que eza normal? Será que isso é normal? Me bakoyebisa yo Mas vão te na dizer- bokoko na biso E também para a nossa Exato, tradição, bongo. é assim. nani aloba bongo E quem disse? moto akopesa yo réponse aza E te. ninguém vai te dar a resposta. Bakoyebisa yo kaka E vão te baancien dizer, na biso são nossos bakoko na anciãos, biso os nossos anciãos, os nossos boyeba avós. donc soki ekomi bongo E se é assim, bososola ke Entenda. alliance moko boyokani moko há um concerto, entendimento. esalema entre famille na yo É feito entre a sua família. moko ya bakokoloko na bino Um dos seus bisavós. asala boyokani na monde de E ténèbres todo de concerto com o mundo po das ete mobeko trevas, ende ekota na para famille que esse mandamento entre na família. yango bokoremarke Notando soki moto abuki mobeko wana que alguém quebrar com o mandamento, conséquence ezali a consequência okoloba no será, akobima buibui na nzoto e talvez tirar licas no po corpo, akobela maladi e songolo talvez será um enfermo. mais pourquoi bafamille mosusu batekaka na butu E por que outras famílias vendem de noite? pourquoi famille wana batekaka makala na butu E por que aquela família vende carvão de babelaka noite te e não ficam mais mpona nini enfermos? kaka famille na bino Mas por que somente a vossa soki família? boteki na butu Se vender de ekomi noite, problème agora é um problema. c'est là le problème il faut to réfléchir yango Aí é o problema do que nós devemos puxar o famille pensamento. na yo A sua família, baancien ya famille na bino os anciãos da família, basala boyokani eles fizeram um acordo na monde des ténèbres no mundo das po trevas. mobeko wana ekamba bino nyonso Isso que esse acordo é um mandamento dirigindo todos e vocês. moko te akoki kobuka mobeko wana E ninguém pode quebrar com esse mandamento. soki obuki yango Se tu quebrar, oza na conséquence na yango tu tens as suas consequências. mpe balobi bafarisien wana E disseram que os a fariseus, cause ya botosi ya mobeko ya baancien ya vi na bango através da obediência também do mandamento dos seus bazalaki anciãos, kozwa soin mingi ya zungu eles cuidavam muito bem o vaso. basukolaka yango malamu Eles tinham lavado muito bem. zungu ya bokoko E também o vaso da zungu ya tradição. famille E o vaso da ekoki família. kobuka na pambapamba te E não pode ser quebrado em il faut vão. tosoigne yango Devemos il faut tratar tobatela e yango proteger. nalingi naloba na yo nini O que eu quero dizer a ti? ancien ya famille na yo O ancião da sua família, kokoloko na bakokoloko na o bino seu avô, o bisavô, bango nde bamema zungu na famille na yo eles que levaram o vaso na sua baza família. lokola bafarisien na kati ya famille na bino Eles são como os fariseus na família. oyo batalaka E que não vejam o mandamento de oyo Deus. basimbaka mobeko ya yesu kristo te E que não seguram o mandamento de me Jesus Cristo. batingama na mobeko ya famille Mas estão ligados com o mandamento da família. or avant nabosana nayebisa bino deja Antes de eu esquecer, vou ke dizer. coutume eyaka mpona koannule liloba ya nzambe O costume vem para anular a palavra de Deus. coutume etelemelaka na 80% na yango etelemelaka liloba ya nzambe E o costume 80% se põe contra a palavra de Deus. yango napesaka exemple na coutume na nga par exemple E eu dou exemplo, por exemplo, no meu costume. soki nayebi yesu te Se não conhece naza na Jesus, droit ya kobala basi misato mine mitano e tenho de casar 4, 5 esposas. moto akoki oloba aza te E ninguém pode papa na ordenar. nga abala bango soki 4 E o meu pai manteve elas 4. na moi ya lelo aza deja na plus de 70 ans atikali na bango mibale E ao dia de hoje tem mais de 30 anos, tem 2 esposas. coutume ezopermettre ye bongo E o costume permite a ela sim. nzoka nde liloba ya nzambe elobi Mas na palavra de Deus, mobali moko mwasi moko homem e uma única mulher. donc bomoni deja ke coutume etelemeli liloba ya nzambe E já está aí o costume, está contra a palavra de Deus. sikoyo na oyo etali vase to zungu E que tem a ver com vaso ou a panela. jésus baancien Os anciãos, baloba ete il faut kolengela zungu elas diziam, devo saber cuidar do vaso. parce que sekele ya vie ya famille Porque o segredo da vida da família succès ya bamembre mosusu ya famille e o sucesso de outros membros da família esimbami na zungu está no vaso. e moto adirijaka E aquele que dirige famille a família mingimingi eza moto oyo asimbi abombi zungu é mais aquele que cuida ou que está com o vaso. nalingi napesa
témoignage. Eu quero dar o testemunho. Biso ba Congo toyebi makambo na loba. Os Bakongo conhecem daquilo que será dito agora. Fungola matoi yo mu Congo okusosola o na linga loba. E o Bakongo abre bem os ouvidos, vai entender daquilo que eu quero dizer. Mu Congo nyonso oya malamu ayebi luyalu. E todo Bakongo normal, bom, conhece Muyando. Luyalu. Luyalo. Luyalu, ya? Boyebi, Luyalo. boyebi luyalu. Vocês Boyebi conhecem sanga toyebi Luyalo? luyalu, toyebi. Conhece? Luyalu elakisi gouvernement, soto bokonzi. E Luyalo quer dizer governante, quer dizer uma autoridade superior. Na nzela ya luyalu, No caminho do Luyalo leba bimisaka tanfumu. é que sai Tanfumo. Taza na raison? Será que eu tenho razão? Tanfumu ala elakisi nini mokonzi. Tanfumo Chef. quer dizer um chefe. E chef wana ya mukete, chef oya kokamba famille, chef oya kokamba mboka mobimba. E quer dizer um chefe que vai dirigir a família ou toda a cidade ou país. Mais poya como chef, E para ele ser um chefe, moko azalaki chef liboso na ye, e havia um antes dele, mbala mosusu akufi. e talvez ele falecido. Sikoyo na bakomi koluka oyo akoremplace ye. E vão procurando aquele que vai substituindo. Bakozwa n'importe qui te. E não vão tomar um qualquer. Église bola nanga bien. A igreja fica atento. Bakozwa n'importe qui te. E não vão buscar um qualquer. Il faut bilembo moko elakisa mutu oyo akosimba akozala tanfumu, c'est-à-dire oyo bakopesa zungu ya famille to ya mboka wana. E quer dizer, para aquele que ser Tanfumo tem que ter sinais que possa ser entregue o vaso. Ntango ekoki po tozwa délivrance. E chegou o tempo para nós ter a Eza na bato libertação. ebele bazolelaka mpo na nini nazokangwama te nzokande sekele ezali na zungu ya E famille. tem muitos que estão a chorar porque não estão só libertados. Afinal, é um segredo no vaso da família. Sikoyo il faut bapona nani akokoma tanfumu. E tem que escolher quem será o Tanfumo. Nauti koloba Acabei de bakosala dizer. élection te. E não vão fazer uma eleição. Il faut bilembo moko elakisa na moko ya bafamille baloba oui na bilembo tomoni ye nde ifo azala E tanfumu. tem que ser um dos sinais da família que tem que mostrar se tem que ser este. Elembo eyaka mingi eza maladi. E esse sinal vem mais em enfermidade. Moto oyo akobela soki bango bakambi ya famille baancien ya famille bakomi kosaka bakostenga na banzambe na bango balakisa bango nani akosimba zungu ya famille. E os anciãos da família vão fazer encantações, começando a fazer encantações, pedindo a Deus dele que possa mostrar quem é aquele que possa substituir na família. epai na biso eza molimo mosantu nde akoloba nzambe alobi na nzela molimo mosantu naponi oyo po azala paster epai na bango eza bongo te il faut moto abela. E a nós o Santo Espírito vai escolhendo, dizendo, escolho esse que seja pastor, mas a eles não, alguém tem que ficar enfermo. Tango bamoni elembo wana sinye wana ke oyo azobela mingi tanfumu yeyo E quando vê esse sinal daquele que está muito enfermo, e vão dizer que Tanfumo é este, bakozwa ye e vão buscar ele, bake na ye na zamba e vão le levar na mata, 3 mois 3 meses. basaleli kamwa kabana kamwa ndako moko ya moke kuna E vão fazer uma pequena cabana, posto ele lá, bakotika ye mpe kuna ye moko te il faut bapesa ye oyo akozala lokola secrétaire na ye oyo babengi mandona e vão dar como um secretário ou secretária que será chamado Mandona. 3 mois 3 meses. oyoka satana ndenge asakanaka na biso E hoje, como Satanás tem brincado conosco. otala ndenge satana ayibaka mapamboli na bana na nzambe E vê como Satanás tem roubado a bênção dos filhos de Deus. 3 mois bakozala na zamba E 3 meses estarão na mata. akoki kokatama ndefu te E não pode cortar a barba. akoki kobrose mino te E não pode escovar os akoki dentes. kosukola te E não pode tomar akoki banho. kobima na mboka te E não pode sair na pendant les cidade 3 mois durante 3 meses. eza jeune E está a jejuar. eza jeune Isso é um jejum. biso bakretien tosakanaka E nós cristãos brincamos. tosala jeune ya 3 jours ozobute E vai fazer jejum de 3 dias e vai ondire duvidando. bazosala eloko ya mabe nzoka nde bazoluka bolamu na yo E parece que estão a fazer algo de mal, mas o bem para você. eza bandeko bozali ebele awa situation ya vi na biso ezobonga te mais soki otuni combien basi basala jeune ya 3 jours aliaka te amelaka te bakozala mingi te E muitas situações não está indo melhor. Mas se perguntar quantas vezes que você já jejuou 3 vezes. E muitos vão dizer que bien não. aimé na monde de ténèbres basalaka mpe jeune E no mundo das trevas também tem feito 3 jejum. mois na zamba E 3 meses na azolia mata. te E, não, azolia mais plutôt azosukola te azokatama ndefu te azobrose te e quer dizer, não escova, não corta a barba e nem toma banho. soki asilisi de 3 mois E acabar os 3 meses. ifo azonga na mboka E tem que voltar na cidade. obima oyo ekokobima na mboka E voltando ele na sua cidade. ceremonie monene ebandi E uma grande cerimônia.
fête monene cérémonie ya intronisation pona kokomisa ye tamfumu. E uma grande festa introduzindo ele para ser o Tanfumo. Dobananga amen. Amém. Tango bazosala cérémonie. E quando é feita aquela Na cerimônia, occasion ya cérémonie wana e na oportunidade da nde cerimônia, bakopesa ye zungu ya famille. é que vão lhe entregar o vaso da família. E boko remarquer E vão notando, que bakobenga mingi ba membre ya famille bakozala présent. e vão chamar o membro da família, aqueles que estarão Bakobenga presentes, bana nyonso bakozala présent. e chamarão todos os filhos que estarão Parfois bakosala presentes, bango banzoloko. e talvez vão fazer cortes de fatos, Bamususu bakokata bango basuki. e outros vão ser cortados o cabelo, Makila yo kotangisa wana. e o sangue que será Suki derramado, yo bazozwa wana. e o cabelo tirado, Eke na zungu. e vai no vaso. Me yo koyeba te. Mas tu não vais saber. Mbala mosusu koyebisa ngai bakatanga nzoloko te ngai nazalaka na Luanda ntango makambo yango esalema na mboka me papa oyo yo asala yango yo oza na makila ya papa na yo ezolanda yo. E tu vai dizer que nunca te fizeram aqueles cortes, mas isso aí é o sangue do seu pai, vai dizer que tu estava também na cidade, mas pode te seguir. Ceremonie wana bapesi ye zungu. E a cerimônia foi dado o vaso. Zungu. E o vaso. Makila wana ekokota kuna na basuki. E o sangue vai entrando junto com o cabelo. Akokende na ndako na ye. E vai na sua Na casa. kati ya ndako eza na chambre moko epai bakobomba zungu kuna moto akotaka te. E dentro da casa tem um quarto onde que é escondido o vaso, que ninguém pode entrar. E na chambre wana E naquele quarto, bakendeke kotika biloko ya kolia. e vão lá levar comida para comer. Soso ntaba soki il faut Galinha, bakotisa kuna. cabrito, tudo isso tem que ser Me levado. kuna moto azalaka te. Mas lá não vive Soki ninguém. bapesi biloko lelo. E se derem comida Lobi hoje, okoti na chambre e wana. a mãe entra no Tokokuta quarto, biloko ya kolia te. e vai, não vai se Basi encontrar comida, baliaki. já foi comida. Nani ali? Quem comeu? Boya nolanga nani ali biloko E ya vão me kolia? responder, quem comeu? Bien-aimé, to sakanaka na monde de ténèbres te. Amado, não devemos brincar com o mundo das Ba trevas. chrétien toza na distraction makasi. E os cristãos estamos muito distraídos. Ennemi oyo ya yo. E o seu inimigo, Moto oyo akanaka vi na yo. aquele que está contra a Yeba sua ke ya vida, apemaka te. e sempre que ela não Alalaka sabe, te. ele não Soki nano dorme. ayoki sango te ke yo okwei. E se não ouvir que tu caíste, Mais pourquoi yo olalaka pongi? e por que tu dormes? Tala tina toza koéchouer. Isso que estamos a ser derrotados. À cause ya bafamille. Através da família. Zungu ya famille ezali. E ao vaso da família. Bakopesa biloko ya kolia. E vão dar comida para comer. E boko remarquer nini? E vão notando. Bokoki komema mema bampuku na ndako wana. E notando os ratos em casa. Mpuku aleki. O rato passa. Soki yo mwana ozalaki wana. E se houve alguém Oyo ali, akoyebisa yo. é quem vai te dizer. Aza ndeko na yo. É aquele é a sua família. Ebandi boni yo ozala ndeko ya mpuku. E como é que tu deve ser irmão ou família de um rato? Epe akoyebisa yo ke na ndako wana okoki komeka koboma mpuku te. E vão te ordenar que naquela casa não pode matar um Ata rato. mateli na sani ya biloko na okomeka kosimba ye te. Mesmo que te vem em cima do seu prato, não tenta tocá-lo. Ekoki meme kozala soso. E pode ser também talvez Soso uma wana galinha. mosimba yango te. E essa galinha ou galo tu não pode segurar. Aza ndeko na yo. Porque é seu irmão ou família. Balobaka yango polele. Isso é dito Me abertamente. biso tozangaka Mas discernement. nós faltamos o Tozomona discernimento. yango normal. Nós encaramos isso Nzokande normal. eza makambo ya molimo ezali koboma vi ya bato ebele. Afinal, isso espiritualmente destrói a vida de muita gente. Bampuku wana, Esses ratos, basoso wana, esses galos ezali galinha, baesprit isso são espíritos. oyo ezali kodirige famille wana elongo na tamfumu. E que está a dirigir aquela família junto com Tanfumo. Ezali bademon E são demônios. fumu E notando Tanfumo. bakolatisa ye bacable. E vão lhe dar também bússolas, quer dizer, para pôr no akotia pulso. cable soki 4 soki 5 soki 6 na E maboko talvez vai meter 6 ou 7 na mpo na mão. makolo. E talvez no Nombre ya bacable E também o número ezali nombre ya bademon oyo bapesi ye mpo asala das na nini. pulseiras posta também dos demônios que ela vai fazer o trabalho. oyoki nga Amém. yango bokomona ifo asala pe sacrifice. E vão notando que ela tem que fazer o sacrifício. Tanfumu eza rare omona tanfumu alati pantalon E Tanfumo você vai ver também meter calça. liputa kaka E vai lhe ver de pano. akoki kotia veste likolo E pode pôr um blaze. me koto oyo liputa Mas embaixo vai pôr o pano. e bato nyonso babangaka ye. Mas toda a gente tem tremedo a ye ele. wana nde ancien Aquele que é o ancião ya famille na ye. da sua família. baza
eza ba coutume belé basalaka na lolenge nango nazwi kaka coutume ya bakongo oyo eyebani kamwa mingi. E muitos costumes têm feito isso, mas vem buscar dos Bakongo porque é mais conhecido. Et yende akozala responsable numéro 1 ya famille parce que ye mutako simba zungu. Ele será o responsável número 1 porque é aquele que está a segurar o vaso. Histoire ya famille mobimba na ye esimbami na maboko na ye na nzela ya zungu. E a história de toda a família dele está em sua mão através do vaso. Lokola azali ko collaborer na ba démon. E conforme está a colaborar com os demônios, A cause ya alliance boyoka ni famille na yo esala na monde des ténèbres. através do concerto, o entendimento que a sua família fez de acordo com o mundo das Moyen na trevas, yo epusa na liboso ezate. e não é meu que a sua vida vai para frente. So lingi okende nsafu musoka ningisi esedi. E se está fumo mexendo, acabou. Se você quer avançar. Tumoka yokinga. Alguém me ouviu? E na ba famille na biso nyonso tozala ba ancien. E toda a nossa família tem um ancião. Basala kabongo. E que tem feito isso. Totanga passage ya suka pona silisa. E vamos ler a última passagem para poder terminar. Fungula livre ya Jérémie. Vai abrir na carta de Jeremias 51. 51. Jérémie 51, 34 à 36. Jeremias 51, verso 34 a 36. Leia em nome de Jesus. Amen. Nabucodonosor, rei de Babilônia, me devorou, pisou-me e fez-me um vaso vazio. Como o dragão que me tragou, encheu o seu ventre das minhas delicadezas. Lançou-me fora. A violência se fez de mim, a minha carne venha sobre a Babilônia e diga a morador de Sião: o meu sangue caia sobre os moradores de Caldeia, diga a Jerusalém: pelo que assim diz o Senhor, eis que pentearei a tua causa e te vingarei da vingança que se tornou contra ti, e secarei os seus mares e farei que se esgote o seu manancial. Palavra do Senhor. Amém. Français. Jérémie chapitre 51, verset 34 à 36, je lis au nom du Seigneur. Amém. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a détruit. Il a fait de moi un vase vide. Bandela wana, il a fait de moi un vase vide. Tel un dragon, il m'a englouti. Il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux. Il m'a chassé. Que la violence envers moi et ma chair déchirée retombe sur Babylone, dit l'habitant de Sion. Que mon sang retombe sur les habitants de la Chaldée, dit Jérusalem. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je défendrai ta cause, Alléluia. je te vengerai, je mettrai à sec la mer de Babylone, et je ferai tarir sa source. Parole du Seigneur. Amém. Ah, betela liloba. Vai aplaudir fortemente a palavra de Deus. Na kusukisa lelo na passage oyo. Eu vou terminar hoje nessa passagem. Awa roi Nebuchadnezzar aza tanfumu. E aqui o rei Nabucodonosor, ele é o tanfu. Ye mutu aza kokamba. Ele que está dirigindo. Aye a dominer mboka ya Israël. Ele veio dominou a terra de Israel. Alors moko ya mwana ya Israël. Dos filhos de Israel. Abandi kobelela nzambe. E começou a clamar a Deus. Alors bi Nebuchadnezzar. E disse no Nabucodonosor. Vase E ele me tornou um vaso vazio. Na sima benganinga. E depois me expulsou. Nauti koloba ke vase zo representer pe mutu. Eu acabei de dizer o vaso representa o ser Na humano. ndako ya nzambe. Na casa Pe de na Deus. ndako ya famille. E na casa da Awa família. tozoloba na ndako ya famille. E aqui estamos dizendo na casa da família. Tanfumu ya famille na bino. E o tanfumo da sua família. Nebuchadnezzar ya vi na yo. Nabucodonosor da sua Balobi família. aye. Ele veio Azi nyonso ezali na yo. e tomou tudo que é seu. Atendi yango. E ele puxou Atiki yo e te vide. deixou vazio. Héritage oyo nzambe ata kati na yo. A herança que o Senhor pôs em ti. Nene Bible elobi. Amado, a Bíblia diz. Tango nzambe ozwa bokano ya kokela yo. E quando o Senhor teve a promessa de te criar, Asala deja
héritage pour nayo. Ele já fez uma herança para você. Asala projet ya kitoko, plan merveilleux pour nayo. E ele fez um plano maravilhoso para você. Siko tango yo botami. E quando tu foste Obandi aqui, kokola. tu começaste a Moyo crescer. simba projet ya nzambe na bomo na yo zate. E não de segurar o projeto de Deus na sua vida. Donc ade tanfumu atelemeli yo. E Tanfumo estava contra ti. Ovinyo fondama ta kati na yo. E todos veem que o Senhor meteu em ti. Libala na yo. Seu casamento, Mabota na yo. sua nascença, Mbongo na yo. seu dinheiro, Voyage na yo. sua viagem, Santé na yo. sua saúde. Nebuchadnezzar azwi yango. Nabucodonosor ela Atiki tomou yo vide. e te deixou Tala vi na vazio. yo. E veja a Vous sua remarquez que vida, ça vide. notando que está vazio. Oliaka na pasi. Tu come no sofrimento, Olalaka na pasi. tu dorme no sofrimento, Otambolaka na pasi. tu caminha pelo sofrimento. Tanfumu azali apopo akosa Tanfumo. E aí tomou a vida. nasima alobi abengani nga. E depois ele disse, me expulsou. Ezali na bato mosusu oyo babengana bango. Tem outra pessoa aqui foi expulso. Azali kotelengana na balabala. Está vagabundando na rua. Tolo polele. E aí o Elamba ya peixe kosala nzoto eza te. não tem como Parce na vestir. nsima bazobengana ye. Porque depois está se Nani expulso. azobengana yo? Quem está te expulsando? Tanfumu. Eu Mpona nini Tanfumo. azobengana yo? Por que te alingi expulsa? te un jour Ele não quer que um dia yo okoka kofungola miso que tu abra os po olhos récupérer héritage na e yo. recuperando a sua herança. Ntango esili kokoka bien aimé. E aí o tempo chegou. Likambo na likambo eza na ntango Cada na yo. coisa tem o seu tempo. Ata pasi na yo ewumeli. Mesmo o seu sofrimento demorar, simba nzambe oyo. segura com telemisa Deus. kondima na yo. Faça Avant levantar tokoma sua fé. dimanche. Antes de chegar domingo, ntafumu ya vi na yo akokwea Ntafumu ya sua vida mpe yo vai kosimba cair. lipamboli na Tu yo. vai segurar a totondimi sua yakoloba halleluya. glória a Jesus. Oh bien aimé. Amado, nga nazalaka très pauvre. eu era muito pobre. nasala boyi. Eu sofri. boyebi témoignage na nga. Vocês conhecem o meu testemunho? Chaussette ya kolata ya koto chaussette. A piugas ou a meia para pôr o pé está ya furado. tombola bwaka. E depois é de fardo. chaussette ya tombola bwaka bapapa bazali bamosusu baza na A yango. piuga do Bakolongola yango. fardo a outros pais têm aqui. Eu vou tirar. A partir da semaine prochaine okolata yango A lisusu te. partir da próxima semana já não vão usar Parce que mais. olingi opambwama ndima lumba loba Porque nalingi tu tem napambwama. se abençoado. Diga que eu quero loba ser nalingi abençoado. napambwama. Diga que eu quero ser kaka ndenge abençoado. nazoprofitize ezokokisama na bomoi na yo. O está se cumprindo na sua soki olingi vida. loba halleluya. Glória a Jesus. Oh, oh. nazalaki très pauvre. Era muito pobre. chaussette ya tombola bwaka. Piugas de fardo. elobaka likolo noki kotoyi. Isso fica cansado. olati yango un mois O ete elástico, elendi. depois de um mês, o elástico lokola nazalaki na cansa. mbongo ya kosomboaka tombola bwaka yango mingimingi te. E conforme não tinha o hábito de comprar, Kaka ele mibale tinha lisanso comprado. nazalaka na E yango. os duas ou três que eu tinha. naswi mayele. E eu fiquei bapesinga com molaso. sabedoria, me deram um elástico. bolebi elastike wana bakangaka mbongo. O elástico para poder enrolar o Naquele dinheiro. chaussette. E se pôr a piuga. kangisi likolo awa na molaso. E eu ponho aqui em cima também o eske yo elástico. koyeba. E aí talvez você vai vendo. Tanfumu akomisanga vide. E Tanfumo me tornou vazio. kolia na pasi. Comer no sofrimento. bao bayebi kisasa. Aqueles que conhecem. nakolongwa Chato. debonome na makoluti na commune na kinshasa mpona kende kolia loso. E vou sair de meu nome até comer de cachaça a pé para ir comer o arroz. nayebaki nzela ya poids lourd boyebi te. E eu conheci o caminho mais próximo. ti nabimeli na ista. Até que eu vou sair nakatisi wana. atravessando. mpo nde leki na nga. Aí o meu irmão oyo menor asilisaki na ista akomaki kosalaka mwa mosala. e aquele que já tinha o seu emprego. leki troisième après ngai. E eu terceiro depois de mim. mpona kende kolia loso epa na ye. E eu tenho que ir buscar ou comer o arroz a ele. oliaka epa na ye. E aqui onde que tu comes. olalaka epa na ye. E tu dorme na casa de quem? nayebisa ko 2013. Quero te dizer yo moko 2013. kozwa charge ya E fina tu yo. vai tomar responsabilidade da sua vida. okodépendre lisusu na motu moko te. Você não vai depender mais de okolala na nsima ya motu te. Não vai dormir. okolia na nsima ya motu te. Atrás de okolata na nsima ya motu te. Vai dormir. Oh, Oh, yes. Glória a Jesus. soki yazwaka mpona nini yo okoki kozwa E te. se ela tem, por que você soki não? maboko na ye esimbaka. E se a mão dele maboko na yo mpe segura? ekoki kosimba A sua mão likaboli. também é capaz de segurar a vez. akopambola maboko na E eu bino. vou abençoar você. akopambola yango. Vou abençoar. 2013 ifo maloba na nge lata motu A minha moko palavra tem mpe que se ekokisama. cumprir. E tem que se cumprir. Já. Glória a Jesus. soki tanfumu ya famille
Se o tafumo da família akoki kodeside pode moko ya decidir, libota apangwama toda a família que é tomongai abençoada, tafumu ya Yesu enquanto Kristo o tafumo de Jesus Cristo, tafumu ya Yesu Kristo ezalinga tafumo de Jesus ngai Cristo, nakodeside eu vou decidir, mutu moko te misato te nem me três, mwana ya moriza mas o nyonso filho da Moris pambwama na yo. seja abençoado. Glória a Jesus. naza na kanda ya bandoki E eu estou revoltado contra naza os na kanda ya pequenos. batamfumu E eu estou revoltado contra os bien-aimé tafumo. nazalaki na pauvreté makasi Amado estava na pobreza. nabandi mpe kosamba Eu comecei a orar nabandi koteya e comecei a soki oke na pregar. Brazzaville Sim, em Brazzaville. na combat spirituel No combat okoyoka spiritual. kombo ya ndeka E vai escutar o nome do Ndeka. me ntango nazoteya E quando estava sapatu ya pregando, kotoboka e aí o meu calçado estava furado. ntango nazoteya E quando estava veste ya pregando, kolata nadefaki e yango da noblesse que eu vou vestir, emprestei. okodefa lisusu te Tu não vais emprestar mais. bible elobi A Bíblia diz, biso tokodefa te Nós não me vamos biso tokosala nini Nós vamos tokodefisa dar os loba na kodefisa e eu vou dar os empréstimos. aleluya Glória a Jesus. Yes. nani adefisaka Quem tem dado ezali empréstimos? moto aza na yango kambo É ebele aquele que tem muito. ye moko alie Ele próprio atondi vem, vai ekoki enchendo e oyo ekomi enchendo. kotikala wana Aquele que vai nakoki ficando. kodefisa E ele pode dar de loba empréstimo. nakodefisa Diga, eu vou dar de empréstimo. kozwango likolo eloba na foi E nakodefisa diga lelo com toda a fé, eu vou dar de empréstimo. pasi elataki vi na nga O sofrimento cobriu a minha vida. nalobi ekoko continue boye te Eu disse, tu não podes continuar assim. abi ndeka nasalama mpo nazala pauvre te Eu disse que eu não fui criado para ser pobre. ata nakozwa bamillion te Mesmo que não tiver milhões, me nakoki kosenga elamba ya kolata te mas eu não nakoki posso kotefa te pedir nem emprestar algo para vestir. nakoki kozanga lipa ya kolia te E não posso faltar o pão para comer. ti ya pamba oyo ya soki 500 kwanza Somente um chá para 500 kwanza faltando eu não posso. transport ya kokende église nazanga jamais E o táxi para ir para a igreja faltando eu não mbongo ya posso. kopesa ofrande nazanga E o jamais dinheiro de dar oferta faltando eu não posso. natelema na boya yango E eu levantei e neguei. nakota na E losambo eu entrei na oração. nzambe ake kolakisa nga O Senhor foi me mostrando. naza na kati ya zamba E eu estava dentro da mata. sentier moke E também um pequeno caminho. nasimbi kitunga E eu segurei um cesto. ya biloko ebele E de muita coisa. nazokima E eu estava correndo. nazokima mpo na nini E por que eu estava na nsima na nga correndo? bato mibale bazolanda Porque atrás de mim tinha duas pessoas a me seguir. noko na nga moko Um dos meus tios na demi frère na nga e o moko meio irmão meu. tozali papa moko me toza bamama différent De mesmo pai e mãe diferente. bango nyonso baza na mboka E todos eles na aldeia. nzoka nde bata mfumu ya vi na nga E afinal eram tão fumos ntango da minha nakimi vida. nakimi E quando estava correndo, nalembi fiquei bango cansado. bazoya Eles mbala viram. moko na baluki De uma vez eu vou virei. totalani face à face E ficamos frente a nayebisi frente. bango Eu disse para eles, ozolanda nga mpo na nini por que vocês estão a me seguir? oyo nazwi O que eu tenho oyo eza na maboko na nga está na minha mão, eza yanga me pertence. ntango kaka nalobi bongo E quando eu disse isso, nalamuki eu despertei. yango nazoloba É por isso que yo oza na bebe ya kolota te tu não soki precisa nga nalotaki eza po ete un jour É pra yo ya aquele kolakisa yo bolamu ya que nzambe mostrada yo você komela te olota E tu naloba na ngai ya lelo Mas a nde minha kosone histoire ya vi na yo Vamos mudar a história da lelo sua vida. oyo eza ya yo E esse ya yo esse ezozonga na E vai maboko na voltar nas yo tuas mãos. Glória a ayamba Deus. yango Seja nalobi feito. zuwa yango Amém. lipa yango Amen. oyobe Glória a Jesus. libala na yo eza ya yo O seu casamento é seu. Glória. bible elobi A Bíblia diz, ntan fumu e nebukadnezar então fumo Nabucodonosor atiki ye vide e deixou-lhe me vazio. biloko ye azwaki Mas as coisas que ele atia tomou yango wapi é onde que ele pôs. otanga bien Vamos ler bem. balobi biloko ye azwaki Dizendo as coisas que na ele kati ya pegou vase wana dentro do vaso biloko ye azwaki kati na yo e que ele tirou dentro de ti. olio amema yango atia yango na ndako na ye Devia de levar para a sua casa. bible elobi A Bíblia diz, atia yango na libumu na ye ele meteu na barriga dele. atondisi yango na libumu Ele encheu na barriga. tala bomonaka bato mosusu na famille tala libumu monene E outras pessoas olham de barriga grande na nzoka nde família. atondisa bozwi ya bato ebele ya famille Afinal, na bino encheu a lata de efandaka na todos kati ya da libumu na família. ye Aquilo trabalha libala na na yo barriga.
seu casamento na libumu. está na barriga. Santé na yo A sua na saúde libumu. na barriga. Voyage na yo A sua viagem na libumu na na yo. barriga dele. Libala na yo O seu na casamento libumu. na barriga Ayebaki te Ele não ke sabia. lelo séminaire E ekosalema hoje na haverá moloja. um seminário na Awana Bolívia. yakokaki koyeba te. Ele não poderia Kota saber. mfumu Porque o akoki tampouco kosala programme Porque pode me ser avenir na yo mas esimami ele na maboko ya está Yesu na mão de Kristo. Deus. Glória. Lelo Hoje akosanza ele vai vomitar. libala na yo O seu casamento, Akosanza. ele vai vomitar. mbongo na yo O seu dinheiro, akosanza ele vai vomitar. bana na yo Os seus filhos, akosanza ele vai vomitar. santé na yo A sua saúde, akosanza ele vai voyage vomitando. na yo A sua saúde akosanza vai vomitando. Glória a Jesus. Yes. tamfumu Tá um fumo. pourquoi libumu Por que na mpona nini barriga? atia yango na mutu te Por que não meteu na cabeça? parce que na libumu nde motema E ezali porque na barriga onde é a o coração? tamfumu O tamfumu. motema na ye O seu motema ya coração. mbindo E é o coração escuro. motema ya kindoki E o coração da bruxaria. alingi te yo pambwama Ele não quer que tu seja abençoado. tamfumu O alingi te tamfumo. ayoka sango ke libala na yo eza na E não kimia quer ouvir dizer que o seu casamento tem paz. yango ake kotia esika koyina na ye efanda É isso que onde que ele foi metendo, onde que esse mês dele está. tokopasola libumu wana Nós vamos rasgar a barriga. d'ici dimanche Daqui até domingo. tamfumu aza na problème E o tanfumo tem problema. ntango zungu oyo ekobukana E quando o vaso quebrar, libumu na ye ekopasuka a barriga dele vai ser libamboli na ye rasgada. ekoya E a sua bênção estará na alingi sua mão. nasukisa Quero terminar. ndeko oyo alobaki maloba oyo E o irmão que disse essas palavras. mwana israele wana alobi E esse filho de Israel disse, abeleli yesu ele clamou Jesus. abeleli nzambe Clamou a Deus. alobi ngai Disse na eu. biso ya tamfumu E diante naza da eloko te não sou ninguém. nakokoka te Não vou conseguir. atia anyatanga Ele já me atia pisou. komisanga vide Já me tornou abengana valente. nga Já me expulsou. yesu yo olobi nini Jesus, o que loba que tu loba diz? yesu yo olobi nini Diga, Jesus, o que tu diz? yesu alobi na ye Jesus disse para ele, nazoya estou a vir. alobi nazoya Ele disse, estou a vir. nazoya kosala nini O que eu estou a vir naye fazer? kovange yo Eu vim vingar ao seu favor. la vengeance appartient E a à vingança l'éternel pertence ao eterno. alobi ntango ekoki Ele disse, namoni temos kolela na yo ntango molai E ouviu o seu choro longo namoni tempo. pasi ya motema na yo mpa ntango Ouviu molai o sofrimento do seu nayoki losambo na yo ntango molai Ouvi a sua oração yo longo okanisaki tempo. na bosani yo Tu pensaste que nzambe alobi abosana yo te Senhor não te esqueceu. alingaki Ele quis. makambo yango ekende bongo E as coisas quis po mokolo moko para que um dia asukisa ntafumu ya vi na yo acabar com o tafumo da okoka sua vida. kotelema awa mpona Para que tu kotumani levantar e testemunhá-lo. ata esali 15 ans Mesmo fazer 15 ata anos. esali 20 ans Mesmo 20 semaine anos. oyo Essa semana. nzambe aza kosevange O contre Senhor vai bantuna se na yo vingar contra os seus inimigos. aza kosevange Ele vai se vingar. soki oluki osevange Se procurar vingar, vengeance na yo mbala mosu ekoka ya a moke sua vingança talvez será pouca. me ya nzambe Mas de Deus eza total é total. Glória. loba na nga Oh, oh. loba na pambwami Diga, sou abençoado. amen Amém. nakoki kosukisa wana le Eu posso terminar aí hoje. nalobaki nakokende malembe malembe na mateya oyo Ou disse que eu vou ir devagar e bem com essa pregação. libumu na ye wana Naquela barriga, epai wapi ye azoyoka satisfaction intérieure onde que ela sente a satisfação interior, satisfaction na ye a sua satisfação, eza kozwa bozwi na ye atia na libumu tomando-se bem pôr na barriga atonda e repletar-se na douleur na yo com a sua dor. esili mpo na ye E basta para ele. enasukisa mpona koyebisa yo Terminando dizendo para você ke na bafamille na biso baafricain e a nossa família africana, biso banoir nós como negros, chaque famille eza na tanfumu na ye e cada família tem o seu tanfumo. tanfumu wana E esse tanfumo nde asimbi zungu ya famille na ye é que segurou o vaso da sua família. lokola ayebi yesu te Conforme ele não conhece Jesus, lokola abangaka yesu te conforme ele não treme a Cristo, lokola abelelaka nzambe na yo te e conforme não treme o seu Deus, nzambe oyo obelelaka wana esse Deus que tu oyo clamas, yo okobelela lelo que tu vais aclamar hoje, akosokupe na ye ele vai se ocupar dele. ntango ya vengeance ekoki E o tempo da vingança loba na chegou. nga amen Amém. loba merci papa loba merci Diga obrigado, Pai. ngumba motu na yo na se Baixe sua cabeça. soki ondimi maloba ya pokwa lelo Se tu crê na palavra soki de ondimi Deus, baprofesi
nyonso ebimi lelo Toda a profecia que saiu hoje. ososoli kezaya yo E se tu entendeste que tombola mongoko banda koyebisa nzambe merci levanta a voz, agradeça a sambela Deus. na liboma nyonso E vai orando com toda a sambela na loucura. kanda nyonso E vai orar com toda a revolta. losambo na yo ekota na monde des Que ténèbres a sua oração entra no mundo das eningisa kiti trevas. ya ta mfumu E que mexe com o trono do eningisa deja Tanfumo. kiti ya ta mfumu E que mexe com o trono do ta mfumu Tanfumo. akosola ete ntango na ye ezali E kosuka Tanfumo lelo que entende que o tombola tempo mongo tozali dele kotombola mongo toyoyebisa nzambe levanta a merci voz a dizer a Deus. Glória a Jesus. Shilo Shilo merci. Diga obrigado. Agora põe o Tanfumo. Ele vai deixar cair o Tanfumo. Tellement l'attitude à prière. Levanta kwa attitude d'oração. Tellement lokola moto alingi alongo. Levanta comme ça que venceu. Tanfumu ya vie na yo tobengi ye ancien. O tanfumu da sua vida é chamado ancião. Mais toza na ancien moko aleki ba ancien nyonso. Mas tem um ancião que é mais que aqueles anciãos. Bible ebengi ye l'ancien des jours. A Bíblia chama ancião dos dias. Mpaka ya mikolo. Ancião dos dias. Ezaki Yesu Kristo. É Jesus Cristo. Biblia elobi, a Bíblia diz: oyo akobelela ye, quem vai clamar por ele, e será salvo. Lelo, hoje, ye moto akoranger, ele que vai ficar, yo kobunda na yo te. Você não vai feliz. Problema na yo, o seu problema, ele lá oyo azali mpaka ya mikolo. Clama aquele que é o ancião dos dias, ele lá Yesu Cristo. Clama Jesus Cristo. Tanga bakombo na ye, e vai contar na suki liboso ya ancien libota nanga. Diga que eu parei perante o ancião de lelo yaka kovanjenga. Oi, vem a vingar por Sambolo adoração zotoka. Enquanto que adoração Sambolo yemo zoyemba. Outra música yo sobela ancien de Deus. Você vai clamar ancião dos dias. Sobela Yesu Cristo. Vai clamar Jesus Cristo. Vai cantar nossa infância clamando a ele. Mpaka ya mikolo, o ancião dos dias. Tanga bakombo na yo, vai contar no seu Jesus Cristo. Jesus Cristo. Belela Yesu Kristo, Jesus Cristo. Yahweh,
Yokanga. Ouça, Batela kimia. mantém quieto. Mutu nyonso basala nzoloko na famille. E toda pessoa que tem feito corte da família que vem aqui, Yakadiboso. vem aqui. O nyonso basala nzoloko. Todos aqueles que fizeram corte de lâminas, Yakadiboso. passa em frente. O nyonso bakata yesu ke ezala na matanga ezala na circonstance nyonso ya maladie na famille Yakadiboso. E todo aquele que foi cortado o cabelo de todas as circunstâncias da vida, passa em frente. Yo moto tikali soko za na makambo wana te okoki kofanda. E você que ficou, se não está aí, pode sentar. Ata ipai otelemi kuna na couloir okoki kotelema soki place ezangi liboso. Mas aí onde está, no corredor, pode estar aí de pé, se não há espaço. Yo
bakata yo nzoloko na fizeram cortes bakata yo suki e cortaram o cabelo bakata yo manzaka na família e cortaram a unha na família. yakadibusu. Passa em frente. Suki na yo, O seu cabelo, makila na yo, o seu sangue, manzaka na yo, as suas unhas, yango nde baza kuutilize mpona kobloke vi na yo é malamu. aquilo que utiliza para poder bloquear a sua vida. Yango nde ezopermettre bango É aquilo que permite a eles batungisa yo. e que possam incomodar-te. Lokola boza na relation na ya libota ya makila E como- baza na pouvoir. Tem a relação da família, eles têm poder. Ta mfumu ya vi na yo O tanfumo da sua vida, azokontrole yo a partir ya baobjet wana oyo yo pesa. ele está te controlando através daqueles objetos que você deu. Yo nanga tokokende koboya yango Tu e eu vamos negando okolanda nga na misango. e vai acompanhar-me na oração. Sala yango na kondima. E faça por toda a fé. Fungola miso. Abre os olhos. Eza prière ya renoncement É uma oração de renunciamento, ya koboya. de negar. Oyo yo koboya nde ekolongwa. O que você vai negar é que vai sair. Oyo yo kopermettre etikala ekotikala. O que você vai permitir que fique também vai ficando. Sala yango na kondima. Faça para toda a fé. Loba nsima na nga. Diga atrás de mim. Kolo Yesu! Senhor Jesus. Kolo Yesu! Senhor Jesus. Na pokwa ya lelo! Na tarde de hoje, Nayoki liloba na yo! ouvi a sua palavra. Na sosoli yango! Compreendi aquilo. Lelo! Hoje, Na volonté ya ngai moko! pela minha própria vontade Na nguya ya molimo mosantu! e pelos poderes do Santo Espírito, Mpe na kombo na Yesu! e em nome de Jesus, Nguya ya tanfumu! todo o poder e tanfumo Bokonzi nyonso ya libota! e todo o poder da família Likolo na nga! em cima de mim, Na misala na nga! pelo meu trabalho Ya libala na nga! e pelo meu lar Na projet na nga! e pelos meus projetos, Nguya wana nyonso! todo aquele poder, Lelo! hoje, Na boy yango! nego aquilo, Na boy yango! nego Na aquilo, boy yango! nego Au aquilo, nom de em Jésus! nome de Jesus. Lelo! Hoje, Makila na nga! o meu frango, Lelo! hoje, Suki na nga! o meu cabelo, Lelo! hoje, Manzaka na nga! Lelo! hoje, Elamba na nga! as minhas vestes, Lelo! hoje, Nyonso ya nga! tudo que é de mim, Oyo bazwa! o que eles retiraram, Lelo! hoje, Nazoboya! estou a negar Sala na yango! todas as suas obras, Nazoboya! estou a negando Influence na yango! toda a sua influência Na pomo inanga! pela minha Au vida, nom de em Jésus! nome de Jesus. Okoyoka eloko moko ezokatana. E vai sentir algo que vai arrebentar. Okoki koyoka posa ya kosanga. Pode sentir a vontade de vomitar. Kanga miso sikoyo. Feche os olhos onde estás. Alingi akangwe. Moto moko akokangwa masi. Uma pessoa vai ser salva agora. Naza na besoin ya kosimba yote. Eu não preciso te tocar. Dani. Kende bima. Nalobi bima. Sai, Senhor Jesus. Tanfumu bima. Tanfumo sai. Tanfumu bima. Tanfumo sai. Tanfumu sala bima. Tanfumo sai. Sai. Saia. Tika nzoto wana. Deixa esse corpo. Tika nzoto wana. Deixa esse corpo. Ezali tempelo ya molimo mosantu. O tempo do Santo Espírito. Misala na nyonso na kati ya nzoto Todas wana. as obras dentro desse corpo. Tika elongwa. Começa a sair. Elongwa. Começa a sair. Soki maladi ndo mema. Isso é enfermidade que você Soki levou. kompretende yo Isso é fanda. a pobreza que você foi Soki tocar. blocage. Isso é bloqueio. Nguya ya tanfumu. O poder de tanfumo. Tika. Começa a deixar. Tala ndenge ozokende. Vê como você está Tala aí. ndenge ozokende. Vê como você Na está bongo aí. ya tantine ozobima. A vida da Ozobima. tá aí. Nalobi ozobima. Odissa ya tá aí. Moto. Tá aí. Moto. 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 Fogo. Fogo. Bima. Tika mwana oyo. Deixa esse corpo. Tika mwana oyo. Deixa essa criança. Tika mwana. Deixa. Bima. Sai. Obima te. Yo nani. Bimate.
Yonani. Quem és tu? Loba kombo na yo Yonani. Diga seu nome, quem és tu? Bima. Bima. Sai. Ngai naza Ndeka. Ngai pasteur Ndeka. Sou pasteur Ndeka. Kombo nanga pasteur Ndeka. Meu nome é pastor Ndeka. Nalobi Bima. Odisse sai. Nalobi Bima. Odisse sai. Na belili moto. Nguya ya moto. Fogo. Na Poder de moto. fogo. Poder de fogo. Yo simbi bomo ya mwana oyo. Você que segurou a vida dessa criança. Otungisi tantine ntango molai. Você perturbou tanto tempo. Libere! Liberta! Libere esse corpo! Liberta esse corpo! Só! Saia! Buya nyonso ya bondo. Todo espírito da Buya nyonso ya molili. Todo espírito da Bloque mwana oyo. que tá bloqueado. Bima! Sai! Okobima. Sai! Lobi na yo okobima. Eu disse vai sair. Okobima. Eu disse vai sair. Okobima. Eu disse vai sair. Okobima. Vai saindo. Okobima. Vai saindo. Osobima. Vai saindo. Nakutika yote okobima. Não vou te deixar, você vai sair. Nazolakisa yo ikulusu. Vai mostrar-te a cruz. Okomona ilungi ya Yesu ni Essa ikulusu. é a cara de Jesus. Sala. Vem. Sala bakila ma Yesu. Vem o sangue de Jesus. Esika balonga kiyo. Onde foi preciso? Sala ozomona yango. Vem, tá na Ozomona frente. ikulusu. Tá na cruz. Ale Bima. Sai agora. Oyo Bima. Sai agora. Tika nzotolo. Tira esse corpo. Sai. Tika nzotolo. Deixa esse corpo. Deixa o corpo Akombo na sair. Yesu. Em nome de Jesus. Moto. Fogo. Moto ezokita na nzotolo. Fogo vai descer nesse corpo. Moto. Fogo. Yo moto fadi kuna telema to sabe. Você que sentou aí, levanta e vai morar. Telema na atitude da prière. Levanta com a atitude de oração. Miracle linge simba moto moko sikoyo. Milagre quer pegar alguém agora. Délivrance linge simba moto A moko libertação quer tocar alguém agora. Gloire à toi Jésus. Aleluia. Olingo simba bikamwa na yo siko. Você quer segurar a sua libertação agora. Kanga miso maboko na ili bibale Feche bikolo. seus olhos e levanta suas mãos em cima. Só! Sai. Leleza makolo ya vengeance. Hoje é o dia da vingança do Senhor. Papa tele na osala ika mwakati na bomoi na nga ituki ya pelo biko na nga yeko utakaka epai na yo Papa posera lisusu te kaya wa makati kwanzo esili Papa sipe niño comer tire Kajini papa yo quiero palanga Silo! Koni palanga Tomara maboko likolo. Ezaka evangelho. Ayibali kobo ina wa poko ya lelo. Sema kwa hizo ya glory. Koni palanga Yo soy Taina yo Papa tiene la osala Tele mausala lelo. Levanta mabrao. Pero digo la cara Llegó una casa de Taina yo Papa posera lisutute Aya wa makati yoto esili Kola basi. Iwasi temi yoko esili Nandini papa yonero baranga Papa posera lisutute Makati yoto esili Yoko elegire Nandiri papa yondelo baranga Papa kosera lisusuke Papa sinyoso esiri Nakasiteri yoko elegire Nandiri papa yondelo baranga
Kikonanga Ayonelo Nananga Ozela Jutute Kayawa Makasi Nyonto Etini Makasi Eri Nyokore Kadiri Akayonelo Nananga. Il faut saisir maman oyo. E tem que saber segurar esse momento. Telemisa kondima na yo. E faça levantar a sua fé. Eloko moko elingi komela yo sikoyo. Tem algo que chegar até agora. Balobi ntafuma komisaki yo vide. Será que Tanfumo te fez um vaso vazio? Mais Yesu alinga tondisa place ya zoaki alinga zongisa. Mas Jesus quer encher onde ele tirou, ele quer voltar. Soki obotaka te okozwa zeme. Se você não nasce, vai conceber. Soki bayibaki bozwi na yo ezozonga. E se foram roubadas, sua bênção está voltada. Zala na kondima soki malade eza na nzoto. E tem a fé, tem enfermidade no corpo. Malade ezokende sikoyo. E está indo agora. Nalobi maladi ezolongwa sikoyo. Onde essa enfermidade está saindo agora. Tango na zolo bozo simba place oyo capaz. Enquanto você vai segurando você a sentir dor. Yemba nzembo oyo makasi soko oyebi yango. Canta muito quando essa música se conhece. Nakosepela mingi maboko na yo etala likolo. Igual a igreja que só irmão olha. Tokoyamba lipamboli na yo. Para poder receber a bênção de Jesus Cristo. Eleza jour ya vengeance. Hoje é o dia da vingança. Maboko na yo elemba te mpona boyamba. Mas não cansa para poder receber. Yone mwida nanga Zela oyo abilanga Nakokende lisusu wabie Nakokende wapi? Oyo Joseph. Yemba nzembo oyo makasi. Kanda musikondo sa mutu. Sena tangoyo Yeka madina yongolo Yone pole Yonde gole nanga Oyo natela motema Yonde mwina Tela oyo natela Nakokene kisusu wate Yonde maloba ya bobo Yonde mwina mamasera nakokene Yeka madina yongolo Yonde pole Moinanga Yonde karibu na yokolo Gomaka aigalo Natango na kaka sebo Minana yo ekite Lomoko na yo ekama Minana yo ekite na kaye Lomoko na yo ekama Yonde pole Azosimba mutu moko sikoyo. Ele vai ser mais agora. Mosikoli na kayasani Akolo belangai Azali na bomo. Azali na bomo Nakubanga senya yawe uzali na bomo. Nakabanga te Nakolenga pona nini uza na bomo. Mosikoli na kayasani Nakuzonga sima te uza na bomo. Akolo belangai Azali na bomo
nakoloba nini lutuku maloba esilingai kani akososola pasi na ngai eyo Yesu olakaki ngayo kotika aite olakaki ngayo kobwaka aite nabele liyokolo nanga yanola yesika bayele ya moto etiti yesika ya yo ekoba daga nabele liyokolo nanga yanola olakaki ngayo kotika aite olakaki ngayo kobaka aite nabele liyo kolonanga yanola Yesu bomonife papa na biso nabungisa nabungisa lisa mutimana ekambana yote kolo ikonanga nabungisa lisa nabungisa lisa mutimana ekambana yote kolo ikonanga ilanga ikolo okanga Yesu nakaluna yo oyo kupera ina namakila na yo tetolanga ile kolo ikonanga ilanga iko okanga Yesu nakaluna yo oyo kupera namakila nayo petolanga kolo ikonanga silanga ikolo omanga Yesu namaluna yo oyo kupera namakila nayo petolanga kolo ikonanga napukami bosomwinda bokonzibwa yo imelwa solo eyo utuweindi kolo loboko ya nzambe ezosala amaoni nde osapela nguya nyonso ya maladi nazopenga nguya nyonso ya infirmité nazokwai